O locomoção, né? Isso. Sem músculo, ó. Só caveirinha no retorno da múmia, né? Locomoção, equilíbrio também, né? Por que equilíbrio? Professor, acho que não dá tanto não, porque eu sou... Porque com a falha muscular, que a gente chama de sarcopenia, o paciente tem maior risco a quedas. Então o equilíbrio tem que é tanto dinâmico quanto estático, né? O músculo, ele também funciona como estrutura protetora, porque ele fica sobre ossos. Então ele também exerce alguma função protetora, né? Eu vou botar uma etc aqui, porque ele tem várias funções do músculo. Ele é o cara. Não interessa muito não isso. É só para a gente focar nas coisas. A musculatura, ela tem uma célula, chamada de fibra muscular. É a célula. Fibra muscular. Essa fibra muscular, que é a célula do músculo, ela é composta por miofilamentos. Então ela é miofilamentada. Miofilamentos. O nome está dizendo filamentos do músculo, de proteína. Aí você tem duas naturezas para esses miofilamentos de proteínas. Um modelo é chamado proteínas contráteis. E o outro é a hemoglobina, que no músculo recebe o nome de mioglobina. Tá? O miócito. Mioglobina. O miócito é a mesma coisa que Não. a fibra muscular? Miócito é uma célula transformada para célula muscular, lisa, tá? Na verdade é um fibroblasto que vira célula muscular. Vai aparecer no coração ele, né? Chamado de mioblasto ou miócito. Contráteis e mioglobina. As contráteis são duas: actina e miosina. Meu Deus Todo do céu. mundo sabe isso, né? Claro. Que beleza. Olha que coisa linda. A mioglobina, ela tem uma função muito importante no músculo. Ela oxigena o músculo e é responsável pela cor do músculo, a cor vermelha do músculo. As contráteis são duas. A actina, ela é fina e clara. Ela recebe o mineral do sangue na forma de creatina fosfato. Ela recebe íon mineral do sangue na forma de creatina fosfato e promove o que a gente chama de contração do músculo. A contração do músculo deriva de quê? E o mineral. Da entrada de um mineral na célula a partir da actina. Aí tem uma banda para compor isso, é chamada banda I. A banda I, que compõe o sarcômero, chamado de isotrópica ou isotônica, ionicamente carregada. A banda da célula. Então a célula é formada por bandas. Até aí nada demais, né? Tranquilíssimo. A outra é a miosina. Ó, a miosina, ela é espessa e escura. Ela é o contrário da actina. Espessa e escura. Então, se ela é espessa e escura, essa proteína espessa e escura, ela libera íon mineral para o sangue. Ela libera íon mineral. Quando ela libera íon mineral para o sangue, ela promove exatamente o contrário do que a actina faz. Promove o relaxamento. Relaxamento do músculo. Aí, para isso acontecer, ela compõe uma banda da fibra. A banda da fibra que ela compõe, chamada banda A, anisotrópica, aniônica. A miosina que... Anisotrópica, aniônica, ionicamente descarregada. Então, uma contrai, a outra relaxa. Esse vai e vem de contração e relaxamento, chamado de mecanismos dos miofilamentos,
deslizantes. Miofilamentos deslizantes. Desliza a quitina por entre miosina. Deslizantes. Que é esse mecanismo? O mecanismo de contração e relaxamento. Tá facinho, né? Na unidade da fibra muscular, a unidade da fibra muscular, que é chamada de sarcômero, ela tem ainda uma faixa, chamada faixa H, faixa clara, faixa H, faixa clara. Essa faixa clara, ela desaparece na contração e reaparece no relaxamento. Então, ela é responsável pela contração e relaxamento. Significa dizer que quando a faixa H, numa imagem, aparece, o músculo está relaxado. Quando ela desaparece, o músculo está contraído. Relaxamento. Ainda, para que a gente entenda melhor e didaticamente, a fibra muscular, ela foi dividida por linhas Z. Então, seria... Professor, você nasceu foi de 5 meses. E com 1 ano você estava fazendo coisa que eu vou fazer com 10. Com absoluta certeza disso. Rapaz, essa sala aqui é o Alasca, Deus do céu. Você quando olha a faixa H, o músculo está relaxado. Ela responde pela indicação, né, de contração e relaxamento. A faixa H indica se está contraído ou relaxado. Ela aparece no relaxamento e desaparece na contração. Vocês acham que o músculo aumenta de tamanho? Não. Só contrai e relaxa. O músculo não aumenta de tamanho? Uma pessoa trabalha na direção lá. Contrai e relaxa. É o quê? É pra porque tem esse bicho como é que não pega a sua cabeça? De tamanho, ele continua com o mesmo tamanho. Professor, Contração, maior tempo de contração. mas as células não aumentam não, professor? Mas tu para, por isso que para, por isso que não para. Parece que para, puxa, né? Puxa, assim, não fica para. Já pensou se o músculo aumentasse de tamanho? Aí, eu vou malhar hoje e não vou ter esse tipo. Amanhã eu vou virar um gigante, né? Não ia precisar dessa condição. Peraí, na cirurgia, na cirurgia vai se estudar a vida toda. Porque amputou os nervos ao cortar a pelve. Aí não tem jeito, vai ficar dormente e vai sentir dor sempre que tiver um ato involuntário, de comprir uma área, até pisando ela vai sentir dor. Cirurgia da cirurgia muscular aí, ó. Limitada por linhas Z. Aí, manda aí. Manda A. Faixa H. Manda A. Manda aí. De novo. Manda aí. Manda A. Faixa H. Manda A. Meu Deus do céu. Manda aí. De novo. Manda aí. Vou dar um reg já. Professor, porque o H sempre também. Manda A. Não achei. Vai chegar. Isso. Banda A. Banda aí. Olha, meu filho. Porque quando o músculo contrai, os miofilamentos deslizam. Aí desaparece para chegar. Quando ele relaxa, eles voltam. Aí reaparece para chegar. Vai chegar indicador de contração e Esse aí é relaxamento. o relaxado. Esse é o relaxamento. Tudo bem?
Só para Peraí, indicar. professor, deixa eu copiar. É só para indicar como ficaria numa imagem. Gente, ainda bem que meu músculo faz isso sozinho. Como? Porque se dependesse de mim. A faixa entre duas linhas Z é o sarcômero. Linha Z é a terminologia estabelecida de forma didática para limitar a unidade da célula. Então poderia ser A, poderia ser C, D, E. Quem construiu esse protocolo estabeleceu linha Z. Sarcômero é o espaço entre duas linhas Z. É a unidade da fibra muscular. Unidade da fibra muscular. Essa unidade da fibra muscular, cara, é uma das células mais energizadas do organismo humano. Ela tem uma sobrecarga no citoplasma, que é chamado de sarcoplasma. A sobrecarga dela é lamelar. Então ela tem lamelas mitocondriais. Essas lamelas mitocondriais têm uma riqueza muito grande em ATP, trifosfato de adenosina, que é a forma energética da célula. Bem, quais são os músculos que a gente tem? Nós temos 3, né? Liso, aí aparece a histologia. Para o músculo liso, ele está, a célula do músculo liso, ela é fusiforme. Ela se apresenta fusiforme, uninuclear, centralizada. Ela está desprovida, centralizada, sem estrias e sem discos. Ela é lisa, né? Sem estrias, sem discos. Como ela é lisa, sem estrias e sem discos, ela responde a uma ação involuntária e muito lenta. Lenta. A gente brinca, vontade de fazer cocô, segura no esfíncter. Agora, Às vezes não quando funciona. o canal estiver preenchido, o esfíncter não vai segurar por muito tempo. Obrigada por avisar. E você passou vontade de te segurar assim e acabou, não quer mais. Passar a vontade, não há uma vontade definida aqui, porque essa célula, ela tem uma resposta sem comando cerebral. Pode vir Ela a é qualquer independente. tempo. Ela é independente. A ação dela é parasimpática, vem a qualquer tempo, é involuntária. Meu Deus do céu. Agora, ó, rapidamente, isso aparece assim, ó, parece assim, ó, o núcleo está no meio, ó, fusiforme. A célula é vermelhinha, ó, lembra? Tem mioglobina. Esse é um corte longitudinal. Se ele for transversal, ele aparece redondinho, assim, ó. Porque a célula é gordinha, né? Parece assim, ó, transversal. Esse espaço entre a musculatura, ela é a matriz. Essa matriz é fibroelástica. Ela nem é frouxa, nem é densa. Fibroelástica. Não regenera. Lesionou. Show. Vai embora. Hasta luego, tipo. Vasos, hein? E fibroblastos. Você vai encontrar fibrócitos, muito comum nesse espaço. Fibrócitos. Isso é o transversal. Isso é longitudinal. Longitudinal, transversal. Esse músculo você tem ele
na árvore respiratória. Vou pensar nisso. Então você pensa assim, traqueia, né? Laringe, pulmão, brônquios. Você tem também na árvore digestória. Pensa estômago, intestino, vesícula biliar, apêndice, digestório. Na árvore urogenital, aí você pensa útero, bexiga, ureter, tuba uterina, tudo é músculo líquido. No útero, particularmente, recebe o nome de miométrio. Miométrio. A ação involuntária imensa desse músculo imputa em afirmar que no meio dele a gente tem uma comunicação nervosa, na forma de plexos. Então, para esse músculo, a formação nervosa é plexiforme. Plexo ou plexiforme. Por isso que a resposta é lenta e involuntária. Porque essas formações nervosas, elas são constituídas apenas por fibras de comunicação. Elas não têm corpo de neurônio. A neurogás. Urogenital. Nossa. Urinário e genital. Tira? Tira. Ali é fibra nervosa, né? Até aí tudo bem, né? Cardíaca. Fibra cardíaca. Ou coração. Como é o nome do tecido? Muscular. Estriado. Estriado o quê? Cardíaco, né? Não regenera. Você gerou falência desse músculo? Olha, Acabou. já era. Ou você transplanta, ou você torna o paciente mórbido. Mas eu gostei que o músculo foi feito para nunca parar. Esse cardíaco. Mas quando ele vai parar? Para por falta de oxigênio. Eu falo que o músculo cardíaco é o elo do Criador com o humano na Terra. E o Criador brincou com a gente com as metáforas dele. Ele disse que todo sentimento de bondade e maldade vem do coração. Era só para chamar a atenção da gente que esse era o elo de ligação dele conosco. Mas na verdade nenhum sentimento de maldade, de bondade, de caridade ou de desprezo, ou qualquer sentimento que é legado ao coração, veio do coração. Ele vem do cérebro. É o cérebro que comanda esses sentimentos. Na verdade, isso Cristo propagou na Terra para dizer para a gente que a gente precisava ser mais esperto, que é o coração, o centro da comunicação do homem com o divino. Quem tiver acesso ao meu Facebook tem um portal escrito sobre isso. Não existe nada no organismo humano, eu falo de cadeira, que tenha o que a fibra muscular cardíaca tem. Tem mais, a fibra muscular cardíaca, o que ela apresenta, rege tempo indefinido de vida. Deixa eu ver se eu me deixei entender. É por isso que eu brinco dizendo que ela é o elo de ligação do homem com o Criador. Porque o Criador é indefinido quanto ao tempo de existência. E ele deixou na gente uma marca. Mas ele também lembrou nós de que somos pecadores. E o pecado da gula é o mais complicado para o coração. Porque comer excessivamente carboidrato faz a falta de oxigênio do coração. E ele para, ou fala. Aí, rebenta. O cardíaco, gente, ele tem uma célula filamentosa. A célula dela, filamentosa, ela é uni ou binuclear. Binuclear. Ela tem um ou dois núcleos. Central. Centralizado. Aí ela tem estrias e discos, com estrias transversais e discos intercalares.
Esses discos é que só existem no coração e na fibra cardíaca, intercalares. Minha filha, você já viu um short de uma criança que o elástico dele perdeu a força e ele arreia, né? Aí o que você faz com esse elástico? Amarra. Você amarra no meio, ele ganha força nas duas extremidades. Então o coração faz isso. Ele amarra a fibra quando ela vai perdendo a capacidade de se movimentar. Amarra com os discos, é belíssimo. Mas antes dela fazer isso, ela divide o núcleo e migra. Aí ela amarra o meio e separa. Só divino para dizer, não vai parar nunca. Toda vez que for falindo, eu divido ela e aparece outra. Eu divido ela e aparece outra. Só a fibra cardíaca mostra isso. Ela é linda, ela é assim, ó. Filamentosa. Ó, assim, ó. Ela é toda estriadinha. Estrias transversais. E ela tem um núcleo central e outro, ó. Assim, ó. E adivinha o que passa no meio aqui, ó. Passa o tecido conjuntivo, aí ele entra, ó. E amarra a fibra. E amarra de novo a outra. Ó. E vai embora. Se espalha. E como o coração ele tem um intervalo RR para garantir o fluxo circulatório, chamado intervalo de frequência RR, esse intervalo tem uma razão parasimpática sem comando, ele tem uma célula do lado de fora, modificada. Até isso foi muito bem pensado na forma embrionária do organismo. É o chamado mioblasto, ou miócito, mioblasto. Uma célula que é simplesmente um fibrócito virou célula muscular, lisa, mioblasto. Músculo liso no coração, professor. Isso, no intestino, agarrado à fibra muscular. Responde pela ação parasimpática ou involuntária da musculatura cardíaca. Esse músculo, se faltar oxigênio, ele vai parar e morre. Não tem como regenerar ele. Isso são os discos. É uma escadinha. São os núcleos e a fibra cardíaca. Né? Bem bonito. Se eu cortar transversalmente ela aparece assim, ó. Né? Toda estriadinha. Aí, meu filho, é interessante. O núcleo aparece aqui, ó, no meio dela, 1 ou 2. E é claro que o tecido da matriz também é fibroelástico. O que é fibroelástico, professor? Nem é frouxo, nem é denso. Ele tem um pouco de elastina para garantir a maleabilidade do conjunto. Ele tem um pouco de colágeno para garantir a resistência do conjunto. Então ele chama esse tecido desses órgãos de fibroelástico, longitudinal, transversal. Vai cair na prova? Assim, né? Vai cair na prova? Vai. Professor, hoje que você vai preparar esse curso? Sim. Não vai dar pra gente escolher junto? Vou escolher. Aqui. É hoje, é aí, professor. Tiro liso? Sim. Tiro liso, tiro liso. Cara, é magnífico o coração. É Purkinje. É uma fibra nervosa. De Purkinje. Pode ser escrito com GE, tá? O J. Usando a etimologia da palavra, pode ser escrito assim. Essa fibra é a forma de comunicação nervosa do músculo cardíaco. Lembra que o liso era plexo, né? Aqui é fibra, o feixe. Ele tem várias fibras dessas, compõe o feixe. Ele se projeta da região atrioventricular direito. E ele movimenta todo o complexo muscular do coração. Feixe liso. Exatamente. Agora, se falir, já é.
Sabe o que a medicina está fazendo? Está fazendo assim, quando você começa a fazer a musculatura cardíaca, o retorno muscular, o quê? Resfriado esquelético. Esse você tem nos arcabouços. Então, por exemplo, arcabouço da língua, do lábio, do palato, da bochecha, do esôfago, também está sobre órgãos. Aí essa musculatura sobre ossos, desculpe, essa musculatura todinha externa do organismo é esquelética. Peitoral, abdominal, dorsal, quadríceps, bíceps, tríceps, extensores, gastrocnêmio, esternocleidomastoide, facial, frontal, trapézio. Então, são músculos de sobre ossos, excepcionalmente esqueléticos. Ele tem ação voluntária e rápida. O músculo cardíaco é muito rápido, mas é involuntário e rápido. Não. Involuntário e rápido. É rápido. Muito rápido. Pode bater 180 por minuto entre uma sístole e uma diástole. Sístole, diástole. Uma empurra para a extremidade com contração, a outra recolhe da extremidade com relaxamento. A célula é simples, ó. É assim, ó. Filamentose. Ó. Filamentose. E toda estriadinha. Com estrias transversais. Parece um bife batido a faca. Aí, ó. Tem multinucleação periférica. Ó. Multinuclear periférica. E estrias transversais. Mas sem discos. E o tecido que passa no meio, professor? Fibroelástico, com vasos, cheio de fibrócitos. Só que não está agarrado na fibra. Então o tecido aqui é fibroelástico. Isso é como? Filamentosa. Filamentosa, o quê? Multinuclear periférica, com estrias e ausência de discos Esse corte é longitudinal. Não. Seria transversal assim, né? Ó. Você tem a fibra transversal, toda estriadinha, né? A matriz passa no meio e os núcleos estão na periferia, ó, transversal. Esse corte é transversal. Nossa, isso, beleza? Mamãe. Meu Deus. Olha aí, ó. É a língua. Língua de lá. Ah, esqueci, né? Musculatura cardíaca tem placa nervosa. Então, no meio da musculatura, é comum você encontrar neurônios, assim, ó, reunidos, sempre perto de um vaso. O corpo desse neurônio, na forma de núcleo, representa o que a gente chama de placa motora. Eu odeio ver na televisão o cara dizer assim: ah, eu bati nela, mas eu não queria bater não. Eu fico com pé da vida. Porque o acionamento da musculatura é todo cerebral. É tudo para Ele pensa para fazer, exatamente. Tá. Pensou antes de. Mas se ele botou muito Por que isso não é usado na condenação?
Como? Porque isso vai usar contra ele na condenação. Então, só para você acompanhar o músculo. Ó, lindo, lindo. Oh, que Deu para bonitinho. perceber? Ó, a fibra filamentosa. Os núcleos tudo na periferia da fibra. Tá? Então é filamentosa, multinuclear, periférica. Que é o órgão? A língua. Qual a região? Peraí. Arcabouço. De novo. Você sabe o que é um arcabouço, gente? É toda a região interior do órgão sustentada por músculo, quando não há osso nem cartilagem. Aí eu chamo de arcabouço. A língua não tem osso. E nem tem cartilagem. Olha, Micael. Não vou te falar não, viu, nojento? Que foi que eu fiz? Ó, tá vendo a fibra, Mica? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Veja se você destaca as células nervosas. Ó, eu destaquei, ó. Tá vendo? Ó. Consegue ver elas destacadas? Ó, aqui tem um aglomerado, tá O vendo? que eu vou saber? Se Ó, é célula ou vou diferenciar pelo conjunto, né? É porque elas estão entre as fibras. Sempre perto de um vaso. Sempre perto de um vaso. Professor, ali Então, pra aqui cima também tem tem outra. nome. Escreve com você e tem outra. Professor, Oi? o que é aquilo ali que parece um negocinho? Olha aí, ó. A pequena arteríola e as células perto dela. Elas são os neurônios. Tá? O que você falou? Ali, parece um O anelzinho branco, né, que você está olhando ali? Gordura na língua. Oi? Gordura na língua? Tá falando daquele anel ali, ó? Isso. Adiposo branco? Gordura tem língua, tem gordura. Sim. Experimenta comprar uma língua de boi. Cortar e cozinhar. Não deixa esfriar. Se esfriar, você não come. Tem muita gordura. E gordura branca. Estriado esquelético, né? É, aqui ó, é transversal. Transversal. Aqui ó, longitudinal, transversal. Certinho? Qual que é o tecido? Quem é o órgão? Língua. Qual é a região? Acabou. Qual é o tecido? Quem é a célula? Muscular qual, professor? Filamentosa. Muscular qual? Triado esquelético. Como se apresenta? Multinuclear periférico. Com estrias. Sem discos. Longitudinal transversal. Ô professor, calma. Tô calminho. Tá escrito aí. Respirar. Com a região, professor, muscular o quê? Muscular. Estriado. A célula é o que mesmo? Região não, o tecido. A célula? Filamentosa. Filamentosa. É. Proteína. A proteína do músculo é mioglobina. Essa apresenta Ela vai estar em todo o músculo. Professor, a apresentação vai ser multinuclear, periférica com estrias e ausência. Sim, isso. Essa menina é inteligente, né, gente? Rapaz, eu sinceramente tiro o chapéu pra essa turma. Essa é a melhor turma. Mentira! Essa é a Você melhor... fala isso pra nós, pra mais quantas? Pra todas. A cara dele, professor, que maldade, você fica me iludindo. Professor, você pode saber qual é o nome da proteína em si? Mioglobina. Fibra elástica. Ó, olha lá, amiga. Que músculo é aquele? Peraí, deixa eu olhar aqui o que a gente escreveu. É o caixa. Ou é o primeiro? Então, É o tá livro? vendo essa estrutura bem aqui? Ah, sim, sim. Tá vendo essa estrutura? É que te dá dor na hora da menstruação. É o Desgraçado. plexo. Complexo Então, de isso aí Plexo nervoso. Ah, tá. Esse negocinho aí mais claro, né? não é nem um Porque você movimenta a parede muscular, que é essa parte ali, ó, que é o útero aqui. Aí, esse plexo responde involuntariamente pela dor.
você só tem um jeito de tirar a dor do ciclo, é inibindo o cérebro, porque a função é cerebral, para que não chegue de forma indireta nenhuma mensagem até esse plexo. E como que faz isso? Então aquelas drogas que você usa, por exemplo, Constan, Postin, aquelas porcarias, elas inibem o sistema nervoso central. Por isso que elas dão sono. Drogas? E elas são usadas para diminuir a dor do ciclo menstrual. Eu estou te falando aqui, droga é toda substância química produzida em laboratório e fundo de quintal. Maconha é melhor ainda que é natural. Não. Você não entendeu. As drogas elas são lícitas ou ilícitas. Drogas lícitas são... Útero? Tá conseguindo ver a célula fusiforme? Não. Fusiforme, ó. Isso é o músculo do útero, criança. Cadê o professor? Fusiforme. Assim, minha filha, ó. Eu desenhei pra você a varinha. Ela é assim, ó. E o núcleo acompanha o formato dela. É liso, né, professor? Você tá vendo um monte delas assim, ó. As mais fáceis de segura. Sim. Nossa, esse tantão aí. Agora, você tá olhando algumas redondinhas, não tá? Sim. É o transversal. Porque como o músculo é biofilamentar, ele aparece em todas as direções. A professora, essa cadeira é muito linda. Ah, você não acha? O que é ruim? A cadeira. Ah, essa cadeira. Quem é o bom? Essa aqui também. Útero. Qual é a região? Alguma. Miomέτrio, gente. Biométrico. Útero, meu. Qual é o tecido do miométrio? É liso. Muscular liso. Quem é a célula? Fusiforme. Como se apresenta? A cadeira é Olha o ovo. Uma transversal. Você tem os dois aí, ó, filho. Você tem o transversal, ó. Tá vendo? E tem o longitudinal. Transversal e longitudinal. Eles apresentam-se simultaneamente transversal e longitudinal. Bem, até aí nada demais, né? Para que você tá achando. Fusiforme, multinuclear, centralizada, em corte longitudinal ou transversal. Qual que é a proteína? Biologina, a proteína. Ah, só falou que vai ser todas, né? A matriz é a mesma. Fibroelástico. É que eu esqueci de botar. Esqueceu, amigo? Ó, músculo cardíaco. Músculo o quê? Músculo cardíaco. Ó, Eu achei que o coração era igual aquele da internet. igual na internet, né? Ah, você pensa que o coração é do jeito que você faz com os dedinhos da mão, né? É. Mentira, professor, eu sabia que não era já. Ó, miocárdio. Lindo, lindo, lindo. Isso é o quê? Esse é o tecido muscular externo cardíaco, né, professor? Sim, senhora. Muscular Ó, externo. longitudinal, né? Fibra filamentosa. Aí, ó, transversal. Aparece em todas as direções? Todas as direções. Qual que é essa célula, professor? Vamos ampliar aqui. A célula aqui é filamentosa. Olha aí, ó, linda ela. Olha que coisa linda. Ah, velho. Ó, linda, linda, linda. Meu filho, deixa se você consegue enxergar. As estrias transversais. Tá amarrada aqui, hein? Tá. Olha o disco aqui, ó. A professora dá uma explicação nessa sala. Aí, ó. amar, professora. Olha o núcleo no meio. Como colocaria? Tá amarrado aqui, ó. Nossa. Também tá amarrado aqui, ó. O fluxo é bem forte. Tá amarrado. É o disco intercalar. Não entendi. É a única fibra que tem um nó no meio dela. Esses nós, esses É como se você tivesse passado um fio e ó. Ou, tipo, deixa eu ver. É como, aqui tá mais, tipo, coisado. Não, aqui, ó. Observe. Vai mostrar onde está amarrado ela. Ó. Aqui ela está amarrada.
Aqui ela está amarrada. Era esse espaço mais claro, digamos. Aqui ela Qual está que é a região, amarrada. gente? Era esse espaço mais claro. É. Qual que é a região? Qual que é a região, professor? Que é o órgão. Coração. Qual é a região É o dele? biocárdio. Qual é o tecido do coração? Muscular estriado cardíaco. Cardíaco. Quem é a célula? Filamentosa. Como se apresenta? Transversal e longitudinal. Com estrias transversais, discos e um ou dois núcleos centrais. Peraí. Estrias e discos. Você quer ver os núcleos, né? Ninguém perguntou por eles. Você não mostrou? Ah. Conhecer existe. Olha o núcleo aí, ó. Olha o núcleo aí. Tá vendo essa célula do lado de fora? Ela aqui, ó. Mioblasto. E ela aqui também, ó, do lado de fora. É o mioblasto. Isso, meu filho. Só tem no coração. Que fofo. Professora, pede para vocês dele, por favor. Oi? A apresentação, por favor. Filamentosa, uniobinuclear centralizada, com estrias e discos, em corte longitudinal ou transversal. Gente, tá no vídeo, gente. Tá ali, meu amor, tá ali, ó, princesinha, na tela, meu. Filamentosa, uniobinuclear centralizada, com estrias e discos, longitudinal ou transversal. Eu só vou lembrar de transversal e longitudinal. Rapidamente, falta-se ver cérebro, cerebelo, medula e nervo. Ave Maria, professor. Quando vocês vão aparecer pra gente? Também tem uma ideia de história, uma ideia de. Ô professor, mas já separa umas lâminas, a gente precisa estudar, essas lâminas estão muito difíceis. Só essa. Gente, ó, cérebro. Aqui, ó, prosencefálico, metaencefálico, diencefálico. Cérebro é craniano. Não entendi nadinha. Estou te localizando o cérebro. Cérebro, ele tá aqui, ó, na caixa craniana, nas posições prosencefálica, metaencefálica, diencefálica, direita e esquerda. É tipo esse Essa zona diencefálica, ela gera um eixo chamado eixo hipotalâmico. Vamos escutar? Fica bacana. Aí a gente vê o que se faz. O cérebro está coberto por 3 meninges ou membranas abaixo da caixa óssea. De fora para dentro, debaixo do osso, você tem dura mater, espaço dural, aracnoide, espaço aracnoidal, subaracnoidal e pia mater. A pia mater, ela entra na massa nervosa na forma de trave conjuntiva. Essas 3 meninges têm 2 espaços, o debaixo da dural e o debaixo da aracnoide. Eles são vascularizados. Quando se bate a cabeça, provoca rompimento vascular, aumenta o volume desses espaços e comprime a massa nervosa interna, aumentando a pressão intracraniana. E é sério, portanto, bater a cabeça precisa ficar em observação, pelo menos por 6 a 12 horas, e inviável deitar esse paciente. Não pode. Eu bati a cabeça e fiquei me choquei, eu não tinha. Então, chama-se isso de dor residual do trauma. Vai ser a vida toda. Porque quando a dor apareceu, era para ela tratar a dor residual, ela não tratou, achando que ia desaparecer simplesmente. Dor residual do trauma vai aparecer sempre em você, infelizmente. Bem, falei da cobertura do cérebro, não é não? Muito bem. Agora, o cérebro está dividido em 2 grandes regiões. Em contato com a pia mater, tem a substância cinzenta do córtex, com 3 camadas de neurônios, multipolares, multiformes e piramidal. E também uma camada de células da neuróglia, que é uma camada que sustenta o tecido nervoso, chamada astrócito.
na verdade, o tecido nervoso tem várias glias. Tem astrócitos, oligodendrócitos, micróglias e ependimárias. Essas células não são neurônios, são células da glia. Elas sustentam, protegem, fagocitam partículas estranhas. Elas fazem um monte de coisa nesse contexto do sistema nervoso. Muito bem. Esses neurônios, na massa cinzenta, que é mais externa no cérebro do que mais interna, como acontece com a medula, a massa cinzenta é mais interna. Ela tem as camadas de neurônio, os dendritos receptores dos estímulos nervosos, os vasos e também a camada da neuroglia. A substância branca, que nesse caso ela é mais interna para o cérebro, mais distante das meninges, ela é formada por fibras nervosas na forma de axônios, núcleos que colaterizam e nódulos que intercomunicam as sinapses, neuroglias espalhadas sem compor camadas e pequenos vasos que passam o tempo todo a oxigenar essas células. Se rompe facilmente. Só não pode haver rompimento volumoso. Quando há rompimento volumoso, aí você tem as hemorragias, ou AVCs, né? Pensei nisso quando você falou, batia e morreu. Quando você bate a cabeça, filha, em qualquer instância, você pode provocar um coágulo. Esse coágulo pode ou não aumentar de tamanho, pode ou não ser absorvido. Quando ele aumenta de tamanho, a gente diz que você fez um aneurisma, que é sério, porque se ele rompe esse aneurisma, você provoca um AVC, com morte celular. E a morte celular no sistema nervoso, ela é uma morte que faz perdas graves, sem recomposição. Essas células, elas são embrionárias, não se recompõem. Facilmente não há recomposição. Falam de recomposição, mas até agora, cientificamente, não tem nada que possa definir isso assim. Esse é o cérebro, tecido nervoso cerebral, coordenador de quase 100% das funções do organismo humano. Bata tudo, não bata a cabeça. Inventaram agora para crianças capacete, já viram? Que cai muito, bate a cabeça. Mas eu vi no pescoço de crianças lá no hospital, cordãozinho parecendo um terço de madeira. Aí eu perguntei para a mãezinha, pois não acredito que essa mulher está colocando um terço de madeira no pescoço dessa criança. Na verdade, é uma peça para aumentar a atividade da musculatura, garantir a sustentação da cabeça, que é mais pesada que o corpo. Até 7 anos. Ai, eu pensei como a mulher vai correr e falar assim, ó. Cerebelo. É aqui, ó. Bulbar. Robencefalo. Rapidinho, criança. Cerebelo é bulbar. Robencefalo. Atrás, tá? O cerebelo, gente, ele é o centro do equilíbrio das manobras e dos movimentos. Ele está coberto pelas mesmas meninges que tem o cérebro. Dura mater, espaço dural. Aracnoide, espaço subaracnoidal. E pia mater, que entra no cerebelo. Mas ele entra, gente, e pega o córtex com a substância branca e não a cinzenta como é no cérebro. Porque a cinzenta do cerebelo é interna, não externa. E a cinzenta do cerebelo, que é interna, não tem esse monte de camada de neurônio, não. Só tem uma. É um neurônio parecendo um saquinho, chamado neurônio de Purkinje, pseudonipolar de Purkinje. Neuroglias são os oligodendrócitos. Não são os astrócitos. Os astrócitos estão só no cérebro. Aí tem os dendritos e os vasos, compondo a massa cinzenta do cerebelo. A massa branca é igualzinho do cérebro. Fibra nervosa, neuroglia e vasos. A diferença é que no cerebelo a substância cinzenta, ela é a mais externa. No cerebelo a substância cinzenta é a mais interna. No cérebro a substância cinzenta é a mais externa.
Medula é mesencefálica. Aqui, ó, gente. Medula, ela acompanha o canal medular, né? E todo um complexo na forma de um H invertido. Você olha no corte transversal o canal medular e essa conjuntura do H invertido. Eu chamo de borboleta. Parece as asas de uma borboleta. É interessante. Do mesmo jeito. Ela é o centro da coordenação dos movimentos, dos braços, pernas, tronco e cabeça. Então ela rege os movimentos do tronco, membro e cabeça. Por isso que as lesões de medula geram paraplegia e tetraplegia. Aí é preciso transplantar, senão você não consegue recuperar essa medula nervosa. Essa medula, gente, tem as mesmas 3 meninges: dura mater, subdural, aracnoide, subaracnoidal e pia mater. E ela entra na substância branca, que é mais externa. A substância cinzenta da medula é mais interna e se aproxima do canal medular, que se projeta ao longo da coluna vertebral. Essa massa cinzenta, meus amigos, tem neurônios na forma de corpos ou pericários multipolares sem compor camadas, neuroglias sem compor camadas e prolongamentos minúsculos receptores dos estímulos nervosos. Pequenos vasos que oxigenam as células estão nesse contexto. Nervo periférico é fibra nervosa, na forma de filamento com núcleos colateralizados. Pode ter mielina, pode não ter mielina. Alcançam de 2 a 2,5 metros de comprimento e viajam o corpo todo conduzindo o estímulo nervoso. Nervo raquidiano, meus jovens, é uma estrutura na forma de pericário de neurônio pseudonipolar e célula satélite. Tem uma dimensão de aproximadamente 30 centímetros e comunica a coluna vertebral ou a medula nervosa com o tronco, cabeça e membro. São curtos. Diferença entre nervo periférico e raquidiano. Raquidiano tem corpo celular de neurônio e célula satélite. Periférico não, só a fibra nervosa. Esse é o tecido nervoso cerebral, tecido nervoso cerebelar, tecido nervoso medular, tecido nervoso raquidiano, tecido nervoso periférico. Sim. Eu contei a história do tecido nervoso. Cara da Eu disse onde ele se não. encontra e como está constituído. Vai cair, eu sei. Professor, é dura máquina. Cai lá. Dura, araque e pia. Eu sei, vai cair. Dura mater, aracnoide, pia mater. Eu tenho lâmina disso aqui, quinta-feira é feriado, isso foi uma miséria. Foi mesmo, pessoal, porque acabava tudo, né? O último, aí no outro já Aí, era eu acho praxe. que essa quinta-feira ela vai gerar um problema pra gente, porque eu gostaria de mostrar essas lâminas muito cedo. Eu já estou